Austrália, o país da Oceania que é o sexto maior do mundo em área total, conhecido por sua grande biodiversidade, pelo deserto Outback e por ser uma das nações mais ricas em termos de recursos naturais, estando entre os principais exportadores de diversos minérios. Além disso, os seus 25 milhões de habitantes desfrutam de um dos melhores padrões de vida do planeta, com um PIB per capita de 61 mil dólares por ano, além de ter o quinto maior IDH do mundo e um dos melhores sistemas educacionais, responsável por atrair milhares de estudantes de todas as partes do globo. No entanto, mesmo com tantos atrativos disponíveis, diversos australianos têm abandonado o país, além de imigrantes encontrarem muitas barreiras para se estabelecerem no local. E nesse vídeo, vamos entender por que as pessoas estão abandonando a Austrália, e como o país que sempre foi muito atrativo para os imigrantes, agora está com dificuldades em manter a sua própria população no seu território. Para entender os motivos das pessoas estarem abandonando a Austrália, é necessário primeiro observar a história da nação, que por mais de 2 séculos havia se tornado um dos principais destinos de imigrantes de todo o mundo, com o processo de imigração para a Austrália se tornando intenso entre 1788 e 1850, quando mais de 10 milhões de colonos ingleses se mudaram de todas as partes do Império Britânico, com o objetivo de iniciar uma nova vida na região, principalmente após a descoberta das jazidas de ouro. E desde então, a imigração se tornou o principal motor da economia australiana, que observou a sua população crescer intensamente nas décadas seguintes, com um saldo de mais de 200 mil novos habitantes entrando no país todos os anos. Tanto que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mais de 8 milhões de estrangeiros imigraram para a Austrália. Sendo assim, após o boom populacional do pós-guerra promovido pelo governo da época, que visava a entrada controlada de pessoas, a população australiana aumentou em 73% entre 45 e 72. E esse fato causou uma dependência sem precedentes do setor industrial da nação pela mão de obra estrangeira, com essa dependência se ampliando principalmente entre as décadas de 50 e 60, quando cerca de 1/3 da força de trabalho das indústrias do país tinha nascido no exterior, permitindo mudanças significativas na economia e, consequentemente, na sociedade da Austrália, o que perdura até os dias de hoje. Nesse contexto, por mais que o fluxo de pessoas para a Austrália tenha se mantido constante ao longo de várias décadas, o governo do país passou a limitar a entrada de estrangeiros a partir da década de 80, por meio da reformulação do programa de imigração, mantendo uma preferência por trabalhadores altamente qualificados e estudantes que pretendam atuar nas empresas do país, com o objetivo de desafogar a demanda interna por trabalho, o que perdura até os dias atuais. A questão é que com essa reformulação, passou a ser a responsabilidade das empresas se adaptarem às demandas vigentes, e com isso, para aproveitar a alta demanda por trabalho, diversas empresas optaram por oferecerem contratos temporários na Austrália, sendo que essa alternativa vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho australiano, representando mais de 21% da mão de obra da nação desde os anos 2000. E esse fato faz a maioria dos imigrantes não possuírem residência fixa, diante da durabilidade dos seus contratos, que em média chegam a apenas 12 meses. Logo, esse modelo de prestação de serviço se torna vantajoso, principalmente para as pequenas empresas, que são responsáveis por empregar 44% da mão de obra e gerar mais de 400 bilhões de dólares para a economia australiana, além de que se beneficiam intensamente com a contratação de pessoas qualificadas, sem arcar com os salários altos e as burocracias trabalhistas. Entretanto, diante desse cenário aparentemente próspero no país, surge a pergunta do porquê as pessoas estão abandonando a Austrália. Nesse sentido, é importante citar que durante a pandemia, a Austrália implementou algumas das medidas mais severas do mundo, pedindo para estudantes internacionais voltarem para os seus países de origem e impedindo australianos de voltarem para a Austrália. Na época, o governo optou por restringir totalmente a entrada de imigrantes no país, pretendendo impedir a superlotação de quarentena nos hotéis das cidades. Em um primeiro momento, a ação foi eficaz em conter a transmissão da doença, mas ao longo prazo, os efeitos sobre a economia foram muito prejudiciais, em razão principalmente da escassez de trabalhadores.
Segundo estatísticas de imigração da Australian Bureau of Statistics, havia mais pessoas saindo da Austrália do que chegando ao país entre 2020 e 2021, com a imigração para a nação caindo mais de 70% durante esses 2 anos. Além disso, mais de 5 mil empresas tiveram que fechar as portas nos primeiros meses da crise, resultando no encerramento de contratos de inúmeros trabalhadores, os quais tiveram que retornar para os seus países de origem, resultando na saída de mais de 500 mil imigrantes da nação, o que ocasionou uma crise demográfica sem precedentes por todo o território australiano. Com isso, mesmo a taxa de desemprego atingindo 3,5% em 2022, sendo a menor desde a década de 70, os efeitos de um crescimento econômico estável e a desaceleração da imigração deixaram um grande vácuo no mercado de trabalho australiano, com a nação atualmente dispondo de mais de 500 mil vagas de emprego. Tanto que depois do Canadá, a Austrália é o país com a maior escassez de mão de obra do planeta. Outra questão que vale mencionar é a rigidez dos vistos australianos, iniciada durante o governo do primeiro-ministro Scott Morrison, que impôs no ano de 2020 novas exigências burocráticas para quem deseja visitar o país, com a ação reduzindo gradualmente a aprovação do documento, além de que o processo de validação pode durar mais de 12 meses, com muitas pessoas optando por destinos mais rápidos, como o Canadá, por exemplo, onde os vistos são aprovados em apenas 4 meses. Todavia, a atual situação na Austrália vem se tornando um problema principalmente para os estudantes, que buscam nas universidades australianas uma graduação de alto nível, mas esse sonho para alguns foi interrompido, diante das novas justificativas que o governo exige para quem quer visitar o país, com estudantes que não pretendem trabalhar na nação por mais de 2 anos após a graduação, possuindo seus vistos negados. E essa questão é um ponto crítico para os australianos, uma vez que a educação é a 3ª maior exportação da Austrália e contribui com mais de 40 bilhões de dólares para o PIB do país, com mais de 400 mil alunos frequentando as universidades da nação anualmente. Sendo assim, com menos estudantes se formando, mais de 60% das médias empresas da Austrália encontraram dificuldades para contratar novos funcionários em 2022, devido principalmente à ausência de mão de obra qualificada para a maioria das operações. Outro ponto importante é a atual crise energética que a Austrália vem enfrentando, pois apesar do país ser um dos maiores exportadores de carvão e gás natural do mundo, os preços nas contas de energia da nação subiram em mais de 300 dólares em 2022, com essa situação se tornando possível graças às metas do país para reduzir em 40% as suas emissões de carbono até 2030. E embora a nação venha se comprometendo com as novas exigências impostas, atualmente mais de 90% da matriz energética australiana é composta pela queima de gás e carvão. No entanto, cerca de 1/4 da capacidade de geração de eletricidade a carvão do país está fora de serviço no momento, devido a inundações provocadas pelo rio Namoi em outubro de 2022, quando o rio subiu mais de 8 metros acima do nível permitido, cortando o acesso às principais minas de carvão do país no estado de New South Wales. Além disso, essa atual escassez de recursos foi intensificada após as sanções impostas à Rússia pela guerra da Ucrânia, dificultando ainda mais a reposição dos estoques de carvão e gás da nação, com mais de 8 milhões de australianos ficando sem eletricidade todas as noites. E por esse motivo, o governo do país solicitou à população que consumisse o mínimo de energia possível durante o inverno, além das famílias de baixa renda terem que escolher entre desligar os seus aparelhos ou arcar com preços elevadíssimos nas contas de energia. Além disso, o aumento do custo de eletricidade da Austrália não é o único problema enfrentado pela população, pois com o crescimento populacional da nação nos últimos anos, o número de casas construídas não foi o suficiente para acompanhar a demanda familiar, que subiu 17% nesse período, gerando um aumento de mais de 1 milhão de famílias vivendo na Austrália desde 2016. Contudo, a construção de casas cresceu a um ritmo muito inferior, suprindo apenas 11% da demanda por novas habitações, sendo que essa situação se intensificou principalmente em 2022, quando a Austrália registrou um déficit de 20% na construção de novas casas, visto que o problema tem como causa principal
a falta de mão de obra para a realização das obras, resultando na ausência de moradia para os imigrantes que migram para a Austrália, com muitos daqueles que resolvem trabalhar na nação por um período de 2 anos, se deparando com preços de hotéis que chegam a mais de $1.000 por semana, em razão da falta de novas residências. E para amenizar essa crise, seria necessária a construção de mais de 170 mil novas casas. E enquanto essa ideia não se torna concreta, a crise imobiliária no país encareceu absurdamente o padrão de vida da população, onde mais de 70% das famílias australianas pagam um aluguel considerado inacessível, que é superior a 30% da renda familiar, visto que a inflação atual do país terminou o ano de 2022 em 8%, a mais alta já vista nos últimos 21 anos, tornando os produtos dos supermercados australianos caros demais para uma grande parcela da população. Nesse sentido, conforme o tempo passa para a Austrália, a situação do país parece estar ficando cada vez mais complicada, tanto que o atual cenário da economia da nação está aparentemente caminhando para uma possível recessão técnica, com diversos economistas confirmando a real possibilidade disso acontecer em um futuro próximo. Sendo assim, embora o governo tenha tomado medidas com o objetivo de reabrir as fronteiras para os imigrantes, aumentando o limite da migração permanente de 160 mil em 2022 para mais de 190 mil em 2023, a falta de mão de obra qualificada ainda é o principal problema enfrentado pelas empresas do país. Portanto, a Austrália é uma grande nação multiétnica e obteve o seu sucesso econômico devido principalmente aos imigrantes, que moldaram a identidade cultural australiana. No entanto, devido às medidas radicais, a nação se tornou um pesadelo para a maioria das pessoas que desistiram de manter residência localmente. E com isso, é necessário que o governo do país crie novas políticas para amenizar a crise de abandono à nação, além de reduzir o atual custo de vida de seu povo. Caso contrário, os problemas enfrentados podem se tornar cada vez piores. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.